tentar ficar se alimentando no momento da palestra e movimentar-se também pela casa de vocês. O nosso encontro será dividido em 3 momentos. O primeiro momento é esse agora, né, de orientações. O segundo momento será a palestra com Marília. O terceiro momento será a socialização de perguntas, das possíveis perguntas que mais ou menos vocês irão estar escrevendo no chat, certo? Então, assim, para inspirar a comunidade escolar frente aos desafios impostos pela pandemia do coronavírus, a Secretaria Municipal de Educação, em nome da secretária Aline Santos da Silva e equipe pedagógica, vem desenvolvendo ações voltadas para a formação de gestores e professores, sensibilizando os profissionais de educação com o tema do ano letivo 2021, Educação e Pandemia, Educação e Empatia, construindo pontes entre a escola e a vida. A jornada pedagógica é um lugar privilegiado para a discussão da prática pedagógica, para diálogos e também busca de solução para problemas que surgem e para compartilhamento de novas estratégias e metodologias de ensino. Então, gostaria, viu, Marília, de agradecer a sua presença. Eu, assim, vou tirar a máscara, né, agora, porque eu estou sozinha. Gostaria de agradecer e dizer a você que foi um desejo realizado, né? Eu estou muito feliz por você fazer parte desse momento, né, de abertura do ano letivo do meu município. Então, assim, eu gostaria também de apresentar a vocês Marília Dourado, e eu sou, assim, encantada com todo o trabalho desenvolvido por ela, e dizer a vocês que ela é diretora executiva da ES Consultoria, ela é pedagoga, consultora e gestora, idealizadora da escola Casa da Infância, uma beleza de casa, em Salvador, e membro da Rede Solari no Brasil. Para compartilhar conosco o tema O Chão da Escola, Desafios e Aprendizagens no Ensino Remoto e Presencial. Seja bem-vinda, Marília. Um abraço para você. Gratidão profunda, bom dia a todas e todos. É para mim também um privilégio participar de um momento como este, um momento de excepcionalidade, tantos desafios, reunir educadores e educadoras para olhar para o horizonte e pensar um novo ano e construir um novo ano. É a expressão da beleza da vida, eu diria da poesia. Então, que seja um encontro de poesia. Agradeço muito. Acho que vou me sentir à vontade para chamar de Jô. Agradeço também a todos os cidadãos de Ribeira de Pombal, uma cidade que eu sempre quis conhecer. Eu tenho uma grande amiga, muito especial, Silvânia, uma amiga de mais de 30 anos, que sonhamos juntas e realizamos também muita coisa juntas, que sempre me falou de Ribeira de Pombal. Então, Silvana e Mel são 2 pessoas muito queridas, 2 professores, 2 educadores, guerreiros, e, para minha grata surpresa, eu descobri que ela é irmã de Jô, então estou me sentindo muito à vontade, mesmo que falando com uma tela, eu me sinto conectada com vocês, professoras e professores de educação infantil e de todos os segmentos da cidade de Ribeira de Pombal. Então, quero falar do chão da escola, porque penso que em um momento como esse, um cenário de absolutas incertezas e inseguranças, eu desafio alguém que tenha certeza diante da realidade que nós estamos vivendo, né? E me parece importante a gente começar perguntando como serão as relações sociais, o que é que esse cenário atual nos cobra e como que nós podemos seguir em frente, porque muitos já não estão mais aqui para viver a vida. São mais de 230 mil brasileiros, de norte a sul, de Oiapoque ao Chuí, que não tem mais o direito de estar em relação, em diálogo
Então, eu mesma digo que, para mim, o único caminho é viver a vida plenamente, a vida real, a vida como ela é. Então, falar de chão da escola é algo que fala forte no meu coração, porque eu vivo o chão da escola. Curiosamente, eu nasci em um colégio, os meus pais eram diretores de um grande colégio na cidade de Salvador, aqui na Bahia, chama Colégio 2 de Julho. Eu nasci é metafórico, porque eu cheguei com 1 ano, mas é praticamente os primeiros anos da minha vida, até chegar na vida adulta, eu estive dentro do colégio. Fui uma aluna bastante rebelde, muito inquieta, sempre questionei bastante a escola, não tive bons resultados na escola, até que eu me descobri educadora. A partir daí, os meus processos são de muita conquista e muita realização. É para mim um prazer representar uma grande rede de defesa da cultura da infância e de difusão de um projeto educativo de uma cidade pública no norte da Itália, na Europa, que chama cidade de Reggio Emília, uma cidade socialista que depois da Segunda Guerra Mundial eles estavam destroçados, não sabiam o que fazer e resolveram vender os destroços de guerra para reconstruir a vida. Então, me parece que também pode ser um ponto de apoio para a gente. Quero saber se vocês me escutam bem, se a minha fala chega clara para vocês. Que bom, Sim, fico estamos feliz. escutando bem. Que bom, Fernandes, né? Prazer. Então, eu sou professora e eu acredito que a gente toca o futuro por ser professor. Eu acredito que quando o médico erra, ele pode matar um paciente, e nós, professores, podemos matar uma geração. Então, a nossa responsabilidade é muito grande, e eu tenho certeza que só na relação com o outro, só em contato com o outro, que nós somos capazes de construir uma educação de qualidade, uma educação transformadora, porque essa é a imagem que está posta no mundo em relação ao Brasil, de um país promissor, mas que tem uma educação ainda muito frágil e pouco geradora de resultados. Vou pedir a Jo que comece a apresentação, para a gente ir compartilhando também algumas imagens. Eu não me sinto distante de vocês, eu me sinto próxima, tanto pela vizinhança das relações afetivas, como também pelo desejo de estar em diálogo com professores. Richard Bach escreveu um livro chamado Longe é um Lugar que Não Existe. Ele diz que a gente está onde a gente quer estar. E eu acredito muito nisso. A gente constrói uma vida bem vivida, uma vida de qualidade, se a gente se propõe a isso. E eu me senti bastante convocada e provocada com a ideia de começar um ano falando de educação e empatia. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro é um dos maiores desafios que a gente tem no mundo atual. O mundo pós-moderno, o mundo contemporâneo, exige da gente que, de fato, a gente possa se deslocar e colocar o nosso olhar, a nossa emoção, o nosso pensamento em relação com o outro. E aí eu já posso dizer que um dos conceitos essenciais para o nosso diálogo é reconhecer que escola é lugar de vida, e de vida bem vivida. E já vou provocar, é muito bonito construir pontes, eu considero essencial, porque as pontes nos dão a oportunidade de travessias, né, de encontrar caminhos, mas eu também acredito que entre a escola e a vida não deve ter pontes, porque a escola é a própria vida. E a vida é uma escola permanente. Em meio a essa situação de excepcionalidade, uma situação inusitada, inesperada, não planejada, só mesmo tratando a educação como vida, e a ideia de que escola é a cidade, e a cidade é uma escola, que a gente pode, sim, dizer sim à vida e construir um projeto educativo que, de fato, faça a diferença na vida de crianças e adultos. Essa é a minha defesa enquanto ser humano, é a minha defesa enquanto mãe, enquanto avó. Eu tenho 3 netos. Fui avó muito cedo, isso é muito comum, né, no contexto brasileiro.
Fui avó aos 37 anos, tenho uma neta hoje de 17, daí vocês podem fazer as contas e já saber minha idade. Tudo bem, eu não escondo, mas dizer que só realmente acreditando que escola é lugar de vida, e é um lugar de vida bem vivida para todos, que eu acredito que a gente pode reunir tantas pessoas, né, mais de 100 pessoas, em plena pandemia, para falar de uma educação para a infância, para falar do que era a educação infantil em um contexto desse cenário que exige da gente abertura e flexibilidade. E a primeira premissa que eu traria é que só é possível no diálogo. Então, que exista mais diálogo com a família e com a comunidade. Que nós estejamos abertos. A gente não tem como se preparar para a vida. A gente precisa viver a vida consciente dos desafios que ela nos coloca. Então, a gente estava vivendo em um mundo que se falava muito de aquecimento global, se falava muito dos desafios das desigualdades sociais, dos pensamentos polarizados. E por que a gente não estava debatendo sobre tudo isso para construir uma vida de qualidade de todos para todos, sem fragmentações, sem divisões, sem colocar de um lado uns e do outro lado outros. Eu tenho dito ultimamente que com a pandemia a desigualdade social está sambando na nossa cara e a gente precisa saber abrir os olhos e escutar que realidade é essa para poder intervir nela. E não ter uns que são vulneráveis e outros que são privilegiados. Uns que têm direitos garantidos e outros que têm os direitos roubados. Então, o que é preciso ser feito para que, de fato, a educação seja um instrumento de liberdade, como nos disse o grande educador brasileiro, Paulo Freire. Porque é uma escolha, ou a gente educa para a opressão ou para a liberdade, para a libertação. E que escolha a gente faz? Então, nessa perspectiva, acho que a gente pode ir passando, João. O tema que me foi trazido como proposição é justamente esse, né? No chão da escola, desafios e aprendizagens no ensino remoto e presencial. Para quem? Para todos que compõem esta comunidade que é a escola. Então, já parte da ideia que todos que estão na escola são educadores. E todos devem estar lidando com esta realidade que nos coloca desafios, mas que também nos convoca a construir novas aprendizagens. Então, estamos aqui de forma remota, estamos aqui em tempo real, a cidade de Salvador, com a cidade de Ribeira de Pombal, e estamos aqui dispostos a aprender. Então, como é que a gente constrói essa educação de qualidade, essa educação que faz a diferença, essa educação que traz vida bem vivida para todos? Com certeza, o caminho é o diálogo. E o diálogo entre todos. Eu tenho uma escola, como Jô disse, a minha vida toda eu atuei em escolas públicas e comunitárias, na periferia da cidade de Salvador, e tive o privilégio de viajar esse Brasil continental atuando como formadora de professores e demais educadores. Tenho um título de cidadã coroataense, uma cidade no norte do nosso país, bem pertinho ali do norte, né, já na ponta, no nordeste, no Maranhão, a cidade de Coroatá. Eu recebi o título de cidadã coroataense por debater a educação, por construir junto com professores uma educação libertadora, uma educação promotora de aprendizagens significativas, geradora de mudanças e transformações. De repente, todo mundo sumiu para mim. Vocês estão me escutando? Sim, estamos. Ah, que bom. Então, todo mundo apagou a câmera, foi isso? Sim, estamos. Ah, fique comigo, por favor, não me deixe sozinha falando para fotos, não. Quero falar para vocês. Vamos lá, obrigada. Vamos mais para frente. Estou. Ótimo, obrigada. Vamos mais para frente, João, um pouquinho. Nos slides. E aí, João, você consegue passar?
Brunner, que é o pai da psicologia cognitiva, que é uma das grandes referências de educação para a infância, um norte-americano que eu tive a alegria de encontrar várias vezes na cidade de Reggio Emília, essa cidade que é reconhecida como a cidade de maior educação de qualidade do mundo. Ribeira do Pombal também pode ser reconhecida como uma cidade com maior qualidade de educação para a infância no mundo, eu tenho certeza, desde que todo mundo se dê as mãos, consciente que são pessoas diferentes, que têm ideias, pensamentos, sentimentos e emoções diferentes, mas que podem estar juntos em prol da construção de um projeto educativo para a cidade, um projeto que seja gerador de um processo potente para as crianças que chegam ao mundo e pedem com força para ser escutada, pedem com força para ser respeitada, para ser acolhidas. E Brunner dizia, não se tem vida se esta não for contada. Na verdade, o que faz da vida uma vida é a história da própria vida. O que cada indivíduo faz, em última análise, é para dizer constantemente: prepare-se para compreender que o significado da sua experiência requer uma história. E as histórias devem ter a ideia básica das relações humanas. Então, que relações são essas que nós construímos na escola? São relações hierarquizadas, são relações onde tem quem manda e quem obedece, são relações verticalizadas ou são relações horizontais? A cidade de Reggio Emília, com escolas públicas, e muita cidade brasileira, e tem uma pesquisa chamada Fios da Infância, onde eu estive em todas as regiões do Brasil, com escolas públicas em Manaus, todo dia agora eu falo com Manaus, sinto muito o que está acontecendo lá, e foi justamente esse projeto que me deu a oportunidade de estar em conexão com Manaus, com o extremo sul desse país, Santa Catarina, onde está nevando em pleno verão, com Brasília, o centro, com a realidade do Nordeste, com diferentes estados, com diferentes cidades, com diferentes escolas, com diferentes professores, para que a gente possa se perguntar que escola estamos oferecendo às nossas crianças. E o que é que essas escolas dão a essas crianças como oportunidade, como possibilidade. E aí, um parêntese importante, dizer a vocês que toda e qualquer criança é capaz. Toda e qualquer criança pode passar, Ju. Toda e qualquer criança nasce com todas as possibilidades de aprender. E por quê? Umas chamam mais atenção que as outras. Essa é uma pergunta que a gente precisa aprender a responder. Paulo Freire nos diz que quem pergunta quer saber e já tem muitas ideias sobre o que pergunta. E Paulo Freire diz que as escolas deveriam estar muito mais cheias de perguntas do que respostas. E o que o professor deveria, desde muito cedo, desde a primeira infância, idade quase que sagrada na vida humana, apoiar as crianças para aprender a aprender, aprender a perguntar, aprender a duvidar, aprender a ser autêntico. Lamentavelmente, as nossas escolas, em muitos lugares brasileiros, recebem as crianças dos jeitos mais diferentes possíveis e quer que todas cheguem juntas no mesmo lugar, da mesma forma. E aí a gente constrói um mundo paralelo. Não esse mundo, como essas crianças estão nos revelando aqui, de alegria, de brincadeira, de capacidade de lidar com as adversidades da vida com coragem, com força. Já nos dizia Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. E o quanto essa vida corajosa, essa vida real, está presente dentro da escola. O quanto as crianças têm o direito de estar vivendo em liberdade, como estão essas crianças da cidade de Salvador, cidade no litoral, cidade praiana. São perguntas que a gente precisa se fazer para saber dialogar com a família, para saber dialogar com a comunidade. Para reconhecer que todos, exatamente todos que estão na escola são educadores. O porteiro é educador, a cozinheira é educadora, o pessoal da limpeza é educador, o pessoal da direção é educador, o pessoal da coordenação é educador, e todos são iguais.
As diferenças são de funções, de papéis, mas todos devem estar juntos em prol de uma educação transformadora, de uma educação de qualidade, de uma educação geradora de vida bem vivida para todas as crianças. E por que tem crianças que não estão aprendendo? E por que tem crianças que saem da escola? O que é que nós estamos oferecendo a elas para que elas não se conectem com a vida e a vida na escola como elas se conectam com a vida e a vida na cidade? Com alegria, com liberdade. Pode ir passando, Ju. Então, eu diria que o primeiro passo é escutar as crianças na cidade. O que é que elas gostam de fazer? Quais são os lugares que as nossas crianças vão? E quando elas escolhem esses lugares, como é que elas interagem com o mundo? Porque todos nós, exatamente todos nós afirmamos, inclusive na Base Nacional Comum Curricular, recém-lançada no nosso país, diz que a vida é a arte do encontro. E o que as crianças querem é encontrar companheiros de aventuras para se sentir seguras. Minha neta tem 17 anos, a mais velha, mas quando ela tinha 4, ela desenhou a si mesma e a professora. E desenhou a beleza do encontro entre ela e a professora. É um slide que tem movimento e eles se encontram para dizer que as conexões e interconexões no mundo são muito mais fortes do que a gente pode imaginar. Quem diz isso é o professor Loris Malaguzzi, que é o precursor da abordagem Reggio Emília, que também é conhecida como pedagogia da escuta e pedagogia das relações. E é com esse espírito de convocar a todos para estar em relação, relações verdadeiras, relações transparentes, relações geradoras de ricas aprendizagens, que eu digo a vocês que a gente faz parte de uma rede. Há 15 anos eu sou presidente dessa rede, que é uma ONG, que é a Rede Solari, é uma rede que tem 9 países da América Latina, que também participa de 36 países no mundo, e há 15 anos eu vou 2 vezes para essas reuniões mundiais para discutir a infância. E o que é dito nesses encontros é justamente que as infâncias, as múltiplas infâncias, precisam ser escutadas, precisam ser respeitadas. E se nós queremos ser professores geradores de crianças felizes, sensíveis, amorosas, respeitosas, empáticas, inteligentes, cuidadosas, nós precisamos ser tudo isso. Nós não podemos dizer que queremos formar crianças leitoras se nós não formos leitores. Nós não podemos dizer que queremos formar crianças escritoras se não formos seres escritores. Nós não podemos dizer que a gente quer crianças que tenham um pensamento lógico, matemático, sofisticado, se nós não tivermos. E a gente só revela que a gente tem essas capacidades em ação. Se a gente vai para a Base Nacional Comum Curricular, a base diz que é preciso a gente estar atento na escola à vida cotidiana e a processos de investigação. Quais são os processos de vida cotidiana que as crianças vivem na escola? Elas têm direito de escolhas? Elas tomam decisões? Elas assumem responsabilidade? Eu posso contar que nas escolas que eu defendo, acredito e ajudo a construir, as nossas crianças são corresponsáveis por tudo aquilo que acontece na escola. Portanto, as nossas crianças são corresponsáveis pelo que acontece no pátio e também na cozinha. Pelo que acontece, a gente não chama de sala de aula, inclusive porque a gente não acredita que na educação infantil deve ter sala de aula, a gente chama de ambientes de referência, o que acontece nos ambientes de referência e o que acontece na praça, na área livre. Então, na nossa escola, em muitas escolas públicas brasileiras, de norte a sul desse país, as crianças ajudam a organizar a cozinha, a lavar os pratos, comem desde muito cedo, desde bebê, de 9 meses, em pratos de louça, em copo de vidro, em talher de inox. Elas arrumam as escolas todos os dias. No caminho de casa até a escola, elas colhem flores. Elas pedem licença à natureza para levar flores para a escola ser um lugar curioso, atraente, envolvente, gerador de desejo, de aprendizagens significativas. Pode passar, Ju.
E aí a gente tem que efetivamente se perguntar, em um momento como esse de pandemia, que nós estamos sendo orientados a estarmos isolados, com as crianças isoladas, como é que a gente constrói essa vida bem vivida? Como é que a gente constrói relações que não sejam presenciais, não presenciais, remotas? Essas são perguntas que a gente tem que se fazer juntos e reinventar juntos. Eu posso contar um pouco a vocês o que eu tenho feito. Inclusive porque, como membro da Rede Solar e como representante da Rede Solar, o que eu acredito que a gente precisa fazer no nosso país é diminuir as grandes distâncias que existem entre as diferenças, para não gerar mais desigualdade. Nós somos um dos países mais desiguais do mundo. E hoje nós somos o segundo país com maior número de mortes com o coronavírus. E como é que a gente pode cultivar a esperança como professor? Como é que a gente pode fazer a diferença se a gente entender que a pedagogia é que nos sustenta, a pedagogia que nos coloca em diferentes papéis, mas do lado de dentro? É uma pedagogia que dá sustentação às emoções, não só à cognição, mas olha a criança como um ser humano por inteiro, um ser humano que une cabeça, corpo e coração. A gente vive no mundo pedagogias fragmentadas, que divide. O professor Edgar Morin, com a teoria da complexidade, diz que o nosso papel é unir. Como é que nós, educadores, podemos unir dentro da escola? Unir família e professores, família e educadores. Por exemplo, na escola que eu atuo, eu tenho um grupo de WhatsApp com todas as famílias. Até antes da pandemia, as portas eram abertas e as famílias poderiam se inserir em qualquer momento dentro da escola. E nós dizíamos, desde o primeiro dia, às crianças e às famílias, aqui, para a gente aprender, 50% é nosso, 50% é de vocês. Nós teremos o maior percentual se cada um fizer a sua parte. E como é que a família pode fazer a sua parte, já que corresponde a 50%, estando na escola em diálogo permanente, sobre o que de fato importa aprender na escola, sobre o que de fato importa aprender na educação infantil? Será que é fazer treinos motores no papel? Será que é fazer painéis de EVA para botar nas paredes da escola? O que é que a gente comunica quando a gente usa EVA? Vocês sabem qual é o grau de poluição de um material de EVA? Na nossa escola é proibido usar materiais poluentes. Na nossa escola a gente faz coleta seletiva. Na nossa escola a gente faz reaproveitamento de resíduos. Na nossa escola a gente faz composteira. E as crianças são responsáveis também pela composteira. E a gente usa o chorume da composteira. E a gente aprende matemática vendo quanto de chorume a gente pode colher de uma composteira. Então, a gente vai fazendo da escola esse lugar de vida. E no processo de pandemia, eu quero dizer a vocês que eu aproveitei a vida para me transformar. Porque se a gente quer que as crianças se transformem, a gente também precisa estar aberto ao inusitado, ao inesperado, ao novo, e disponível para aprender, disponível para se transformar, para se colocar em relação com o outro. Foi muito difícil viver essa pandemia. Nós ainda não reabrimos as escolas, o governador do estado e o prefeito da cidade de Salvador ainda não reabriram as escolas. E, por conta disso, a gente está procurando construir no chão da escola, mesmo que muitas vezes as nossas cabeças tenham que estar nas nuvens. Mesmo que muitas e muitas vezes... Vocês não estão conseguindo escutar, não, gente? Me dê sinais, por favor, para não falar sozinha. Sim, estamos ouvindo. Tá tudo bem até aqui? Está sim, está tudo bem. Faz sentido o que eu estou falando para vocês? Perfeitamente. Faz sentido. Vai, Essa é a nossa tranquilo. Então, eu estava falando para vocês que eu estou procurando aproveitar a vida e aprender com a vida, para restituir isso aos educadores da escola, que eu sou gestora, para restituir isso às crianças e às famílias. Eu resolvi
que eu iria fazer brotar todas as sementes de frutas que eu estava consumindo durante a pandemia. E eu consegui fazer brotar 48 espécies diferentes de frutas. E eu estou aprendendo absurdamente. Com a minha composteira, eu estou aprendendo como alimentar as minhas plantas. Esta semana, o meu maior fascínio tem sido jambo. E eu estou com 5 pés de jambo, 5 sementes que eu consumi no mesmo dia e que estão em processo de crescimento de... Professora Marília, eu acho que a senhora desligou seu microfone sem querer. Oi, gente, desculpe. Vocês ouviram até onde? As frutas, muitas frutas, né, a senhora Eu fiz plantou. brotar. Ótimo. Então, mais de 48 espécies, mais de 300 mudas distribuídas com as famílias e crianças da escola, que eu sou gestora e que está fechada há quase 11 meses, apesar de que nos últimos 2 meses a gente abriu a escola para ser um manifesto de defesa da vida, com todo cuidado, com protocolos construídos com as famílias, com as crianças, em diálogo com todos, e estamos prontos, com muito material pela parede da escola, esperando a autorização de funcionamento. E eu dizia das plantas que eu estou fazendo brotar, e eu não sei se vocês ouviram, mas eu falei que na última semana eu estou fascinada com os pés de jambo que eu fiz brotar na minha varanda. Tem alguém falando também, né? E aí eu disse que eu fiz brotar 5 sementes de jambo. Jambo rosa, jambo amarelo eu já tinha feito brotar. E eu botei no mesmo dia na terra. E cada uma tem um ritmo diferente da outra. Cada uma está brotando e enraizando de forma diferente. Tem uma que tem uma haste só, tem uma que tem 2 hastes. Tem uma que a semente ainda não deu nem sinal de raiz, de primeiro ir para baixo, para depois ir para cima. Esse mundo invisível. São tantos os fios invisíveis que nos unem. E a gente precisa ler a vida, interpretar a vida, para poder construir sentido para esse período que nós estamos tendo uma outra oportunidade de viver e de viver diferente. E viver na infância. Muitas crianças que estão nascendo na pandemia, que chegarão nas escolas. Como chegarão? Como é que elas estão enfrentando todo esse desafio? Não sei se vocês já ouviram, Alexandre Amaral, um psicólogo. Tem 6 anos que eu não tenho televisão em minha casa, viu, gente? Mas eu sei, porque eu sou muito próxima de pessoas ligadas a ele, que ele participa de um programa da Globo, que é o Encontros com Fátima Bernardes. Ele é um psicólogo, hoje, de muita referência no nosso país. E ele fez uma live recentemente falando das perdas e das incertezas, e o quanto a gente precisa entender que escola é lugar de incerteza, é lugar do inusitado, do inesperado, do não planejado. A gente aqui criou a grande ilusão que tudo que acontece na escola é controlado. É diferente de ter uma intencionalidade pedagógica. E Alexandre dizia sobre aí as possibilidades de expandir o corpo no mundo para construir a identidade das crianças, para dar às crianças o direito de ter autenticidade. E o que significa na vida as crianças subirem nas árvores, no topo mais alto, e na escola estarem sentadas em cadeiras, como se fosse escola formal na educação infantil. Quais são as dimensões que compõem a identidade dessa criança quando vive mundos paralelos? Vive um mundo na realidade social e um mundo no contexto da escola. Diante da pandemia, quais são as tristezas que nós estamos vivendo? Que cada professor está vivendo? O que é dito para as crianças sobre essas tristezas? Sobre o medo, sobre as emoções. Emoções é algo que aprende na escola. Eu estou estudando um livro de um francês que chama Antropologia das Emoções. Estou encantada com o livro. E fala que é essencialmente nas relações que a gente constrói emoções. Escola é o lugar onde a gente tem maior qualidade de relações, porque a gente não escolhe com quem conviver,
a gente convive com pessoas que a gente não escolheria para estar na cidade, no encontro. Mas na escola a gente precisa estar com outro, com pensamento divergente, com atitude divergente. E como é que tudo isso pode se constituir em processos de aprendizagem para as crianças? Em memórias afetivas. Já ouviram falar de memórias tóxicas? Tem estudos que indicam que as crianças estão construindo memórias tóxicas na escola, quando o professor diz para ela o que ela vai fazer. Quando ela chega cada dia na escola, e a escola é uma surpresa, ela não pode imaginar o que vai acontecer, mas quem sabe é a professora, e que diz, e que ganha poder por dizer o que é que eles vão fazer. Por que as crianças não são encorajadas a planejar a escola? Na Base Nacional Comum Curricular, está dito que organizar o planejamento da vida na escola é uma das estratégias pedagógicas mais potentes para construir muitos conceitos. Conceito de tempo, conceito de ritmo, conceito de mudança, que são conceitos que muitos adultos não compreenderam ainda. E por isso talvez a gente tenha tantas contradições na nossa sociedade pós-moderna. Pode passar, Ju. Eu estou acabando que não estou seguindo tanto essa apresentação para não ter que parar toda hora a minha fala e pedir que você passe. Mas de vez em quando você já pode dar uma passadinha enquanto eu estiver falando. Então, eu diria, quando eu falei para vocês que a relação família-escola é uma relação que deve ser complementar, quando eu falei para vocês que essa relação complementar deve ser marcada pelo diálogo, eu diria, qual é o nosso papel para ajudar as famílias a sentir? Eu acho que alguém projetou outra coisa além da apresentação. Você pode apertar em apresentação que sai a de José e entra a sua, Jo. Por exemplo, tantas mortes acontecendo no nosso país e no mundo, e não se fala de morte na escola, no mundo ocidental não se fala de morte, a morte é negada. Como é que a gente faz para que a família tenha na escola esse ponto de apoio para lidar com tantas emoções, tantos pensamentos, tantas ideias, na construção e na constituição de cada um, adultos e crianças? Quem responde isso para a gente é o professor Loris Malaguzzi, com a linda poesia. Essa foto é da entrada de uma das nossas unidades. Nós tínhamos 2 unidades, e essa foi fechada. Ou seja, ela precisou dar um passo para trás para não perder o equilíbrio. Morreu em plena pandemia. Mas a gente poderia escolher chorar ou sorrir, e a gente escolheu sorrir e seguir em frente. Está dito na entrada da nossa escola, uma casa da infância para acolher com amor o inédito do ser humano. Como que a gente acolhe amor, o inédito, quando a gente está sempre aberto, disponível para entrar em relação com as crianças e reconhecer quais são suas grandes perguntas, porque elas insistem em se manter na escola e se manter aprendendo. Olha a poesia do professor Loris Malaguzzi, que era um pedagogo e também teatrólogo, um líder na sociedade, na comunidade, na década de 60, lá na Itália, no norte da Itália, em escolas públicas. Ele disse o seguinte: a criança é feita de 100. A criança tem 100 mãos, 100 pensamentos, 100 modos de pensar, de jogar e de falar. 100, sempre 100 modos de escutar as maravilhas de amar. 100 alegrias para contar e compreender. 100 mundos para descobrir. 100 mundos para inventar. 100 mundos para sonhar. A criança tem 100 linguagens. E depois, 100. Mas roubaram-lhe 99. A escola e a cultura separaram-lhe a cabeça do corpo. Disseram-lhe pensar sem as mãos, de fazer com a cabeça, de escutar e de não falar, de compreender sem alegrias de amar, e maravilhar-se só na Páscoa e no Natal. Dizem-lhe de descobrir um mundo que só existe, que já existe, e de 100 roubaram-lhe 99. Dizem-lhe que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a ciência e a imaginação, o céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão juntas. Dizem-lhe que a 100 não existe,
As crianças, ao contrário, dizem assim, existem. Então, o primeiro passo para a gente voltar para o chão da escola é escutar as crianças. E não escutar só com o que ela diz oralmente. Unir essa criança para romper com essa ideia de escola pode passar, Ju. Tão previsível, tão calculável, tão produtiva, tão eficiente, de tanto controle técnico, que não gera bons resultados. Porque se gerasse, nós não estaríamos na posição que estamos no ranking de educação de qualidade do mundo. Nós somos ainda uma das 10 potências do mundo, apesar dos desmontes dos últimos anos, mas nós estamos na posição 74 em educação. As crianças não estão aprendendo. E era o começo da vida a escola de educação infantil. É o começo da vida unir e não separar. Conectar a criança com a sua história de vida. Como nos disse Brunner, lá no início desse diálogo. A vida é para ser contada, narrada. As crianças precisam falar. E precisam falar com o desenho, com a música, com o corpo, com a dança, com o choro, com o sorriso, com o grito, com o silêncio, como nos disse o professor Loris Malaguzzi, sem linguagens. E a escola de educação infantil quer preparar a criança para o ensino fundamental e reduz os processos da escola na escrita, na leitura e na matemática. E as outras múltiplas linguagens, onde ficam? Os estudos da neurociências, hoje, têm nos dado grandes contribuições. O professor precisa acessar diferentes referências para compreender a criança e o mundo, até porque a cada 5 anos nasce uma nova geração. Então, as crianças que nós tínhamos há 5 anos já não são as crianças que nós temos hoje. E assim sucessivamente. E a neurociência, ela nos diz, por exemplo, que uma criança, para aprender a ler e escrever, ela precisa de algumas habilidades mentais. E essas habilidades, então, estão em determinadas áreas do cérebro. Para ler, 23 áreas do cérebro são acionadas. Para escrever, 13 áreas do cérebro são acionadas. Pode ensinar qualquer coisa à criança em qualquer momento da vida que ela vai aprender. Quem dizia isso era Brunner, pai da psicologia cognitiva. Só que, se a área do cérebro não está desenvolvida, o que é que acontece? Nosso cérebro tem uma plasticidade, vocês sabem disso, né? Então, se você não tem a área de leitura desenvolvida, você vai roubar outra área para aprender. Se você não tem a área de escrita desenvolvida, o cérebro vai roubar outra área para aprender. Vocês sabem que área é essa? É a área da empatia. Vocês estão falando de educação e empatia. Será que é lugar da educação infantil garantir que as crianças aprendam a ler e escrever? Ou ter o seu corpo como seu mundo e ter a oportunidade de descobrir o mundo através desse corpo e das experiências que esse corpo tem? As conexões que esse corpo constrói com o mundo. Tem um debate fortíssimo no nosso país ultimamente sobre o valor da natureza. Tem pediatras dizendo que as crianças precisam de vitaminas que estão na natureza, que é o corpo sujo, o corpo em movimento. Já viram isso? Tem vários pediatras falando isso. E a gente precisa estar em diálogo com o mundo para entender o mundo. Porque o professor Loris Malaguzzi, lá na década de 60, depois da Segunda Guerra, ele disse algo que pode servir para a gente hoje. Olha só. Estamos trabalhando em tempos difíceis, tão mutáveis, por isso mudando. Opa, acho que botou alguma coisa em cima. Além de qualquer capacidade de prever o futuro, porque hoje é difícil de governar. Creio que o problema das crianças hoje acho que a interconexão, que é a grande palavra do presente e do futuro. Um verbo que temos que ser capazes de compreender plenamente e em declínio, tendo em vista que estamos em um mundo que já não são ilhas isoladas, mas um mundo em rede. E isso está dentro da estrutura do pensamento da criança.
na nossa construção do pensamento, que pertence a um grande arquipélago, onde há interferência, a interação, a interdependência são constantes, mesmo quando não vemos. Então, mesmo que a gente não queira, a vida das crianças na família está dentro da escola. Mesmo que a gente não queira, o bem-estar ou não bem-estar das crianças estão dentro da escola. A violência, o abuso, a competitividade, o individualismo estão dentro da escola. E a gente tem que se perguntar como romper com isso. O que é construção de vida bem vivida? E que vida nós queremos para a gente? Nós que estamos atravessando essa pandemia, como é que queremos sair por inteiros e verdadeiros lá na frente, como professores que continuam usando EVA e poluindo o mundo, poluindo os rios, poluindo os mares, roubando das crianças o direito de respirar? Estados brasileiros estão com frio, com geadas em pleno verão, com chuvas torrenciais que estão destruindo. E a gente vai continuar passiva olhando para tudo isso? Ou a gente vai dar um basta e dizer, vamos construir uma infância plena, uma infância bem vivida, vamos escutar as crianças, o jeito complexo das crianças entenderem a vida, ler a vida, construir sentido da vida no chão da escola, como nos disse Paulo Freire, aprender a escrever no chão da escola, quando for importante aprender a ler e escrever, quando tiver sentido escrever uma carta para o prefeito da cidade, para a secretária da educação. Na nossa escola, as crianças, ano passado, entrevistaram todos os candidatos a prefeito de Salvador. Entrevistaram vereadores, candidatos à cidade. Agora, os eleitos começaram a ir à nossa escola, mesmo com a escola sem crianças, porque a escola fechada nunca, a escola tem que estar viva. Todos os dias eu levo uma planta para a escola. Levo chorume, levo humus. Estou fascinada com essa coisa da transformação do orgânico em nova vida. E a gente pode construir uma nova escola, assim como a gente está construindo uma nova vida. Assim como eu me dei o direito de fazer da minha varanda um lugar para brotar vida, para nutrir os meus medos e transformá-los em esperança, em coragem, em fé. Mas isso eu só sou capaz de fazer com o outro, em diálogo com o outro, tentando entender mais que imagem é essa de criança que eu tenho, e que imagem é essa de criança que, de fato, vai poder atuar na cidade de Ribeira de Pombal e transformar essa cidade naquilo que a gente deseja, naquilo que a gente anseia, naquilo que a gente precisa, para que a gente não tenha tanto medo de viver em cidades com 60 mil habitantes, como é Ribeira de Pombal, porque os interiores estão ficando vulneráveis, porque os bancos estão sendo alvo no interior, porque tantas pessoas estão perdendo a vida. Então, efetivamente, pode passar, Jô. É essa pergunta que eu entendo que a gente precisa se fazer para ter uma escola de educação para a infância transformada. O que é transitar no tempo, habitar lugares, tecer relações na família, na cidade, na escola. E aí, mais uma vez, eu trago outras perguntas, mais perguntas do que resposta. Pode clicar. Não, Jô, aí tem... Essa é minha neta, Duda, que agora vai fazer 17 anos semana que vem, mas tem perguntas aí. As perguntas é: que cidade estamos oferecendo às nossas crianças? Que escola temos oferecido às nossas crianças? Que escola queremos e devemos oferecer às nossas crianças? Que crianças queremos e devemos oferecer às nossas escolas, às nossas cidades? Já trabalhei em muitas cidades do interior da Bahia, muitas, viu, gente? Com muito projeto de formação de professor, transformando os ambientes da escola com elementos do contexto da cidade, construindo jogos, construindo ferramentas, instrumentos, materiais, a partir do que a gente tem no contexto da cidade. Nesse movimento, a escola passará a ser um lugar que cultiva a esperança e que expressa sonhos, utopia. Todos nós precisamos da utopia para continuar vivendo.
Todos nós precisamos ter saúde mental diante de tanta atrocidade que está acontecendo no nosso país, e de tanto medo que a gente está enfrentando em meio a essa pandemia. E aí a gente tem que se perguntar quais são as tristezas que nós estamos vivendo e quais são as alegrias que nós desejamos viver e como. Qual era a função da escola em relação à família? Participação é um convite. E é possível, é preciso, é urgente que as crianças tenham direito de participar da vida. Que as famílias tenham direito de participar da escola. Conhecer os pares, conhecer a diversidade, a pluralidade, conhecer o choro, o medo, as emoções, entender que é tempo, a médio e a longo prazo, de fazer escolhas, tomar decisões, assumir responsabilidade e construir uma nova escola, uma nova cidade, tendo cada um de nós como corresponsável, não colocando a responsabilidade em quem está fora, nos diretores, nos gestores, na secretária. Então, o que é que cada um de nós, juntos, pode fazer e fazer a diferença? Construir, reconstruir a escola com todas as mãos. Escolher uma revolução, como uma condição planetária. Uma condição planetária em uma postura cultural e histórica. Porque a humanidade agora vai falar em antes da pandemia e depois da pandemia. E a gente precisa falar da escola antes da pandemia e construir uma escola pós-pandemia, em uma escola que possa ter mais claro os papéis de todos aqueles que compõem a escola. Entender que muitas vezes a gente vai viver o desencontro, mas já dizia o poeta Vinícius de Moraes, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros, e a gente vai precisar dialogar com o outro em uma comunicação não violenta. Já ouviram falar da comunicação não violenta? Hoje é uma abordagem importantíssima nas relações humanas, para que a gente possa construir solidariedade, para que a gente possa compreender as dores dos professores e acolher as dores dos professores, os medos dos professores e acolher os medos dos professores, mas fazer ações coletivas, propositivas, para que juntos possamos superar as dores e os medos e construir algo que seja sonho e esperança para todo mundo, tendo uma flexibilidade na gestão de pessoas, reconhecendo a fluidez das relações. Um grande cantor brasileiro, né? Ando tão à flor da pele que qualquer beijo de novela me faz chorar. Por que será que os Big Brothers da vida chamam tanta atenção de toda uma cidade? Eu tenho dito ultimamente que se o brasileiro vigiasse a educação como vigia as seleções de futebol ou BBB, nós teríamos aí um caminho promissor, mesmo com distanciamento físico, mesmo entendendo toda essa tragédia, sem maquiagem, sem verniz, mas compreendendo que é algo que nós, adultos, com uma intenção pedagógica, precisamos construir, porque não está no alcance da compreensão das crianças. Mas podemos ser tutores da resiliência, tutores da preservação da vida. Tudo isso vai deixar marca. E que a marca seja de uma conversa fluida entre a escola e a família, e que se tome decisões entre todos juntos, escola e família, comunidade, cidade, para a gente entender que a cumplicidade tem um significado. É oposição à marca de abandono, que muitos estão indo para baixo da linha da pobreza. E a gente não pode voltar para a escola fazendo o mesmo que a gente fazia, depois de 11 meses com a escola fechada. Eu sou defensora das medidas de segurança, da escola aberta como um ato político, do compromisso dos danos morais, éticos, que todos nós estamos enfrentando em uma situação que não foi uma escolha, nós não escolhemos a pandemia, nós não somos responsáveis pela pandemia, mas nós podemos escolher humanizar os processos. E aí ver uma comunicação que seja geradora de acordar a vida,
de acordar o olhar. Quem é professor de educação infantil conhece a história de Alice no País das Maravilhas, e eu diria que é hora de acordar Alice, dizer que a vida deve ser vivida em comunidade. A palavra comunidade, se a gente dividir, vai dar a gente a comunidade. A família não está de um lado, e os professores do outro, nós temos que estar juntos. Nós temos que nos unir com essa ideia de pensamento sistêmico que está aí, que é a ideia do professor Edgar Morin, esse francês de grande referência para a educação no mundo. Pode passar, Jô. Que fala que o lugar da escola é da compreensão. E para compreender, a gente precisa estar com o outro. E para estar com o outro, a gente precisa saber aprender, agarrar, apanhar. E aí, pedagogia não está sozinha. Pedagogia tem que dialogar com a arquitetura, por exemplo, para que possamos pensar em contextos, processos e relações. E tudo aquilo que está fora da escola possa estar dentro do ambiente das crianças. Tem verde no semiárido, no sertão. O que é que tem dentro da escola que revela marcas da nossa cidade, da cultura do nosso povo, da construção histórica das famílias? São essas as perguntas que a gente precisa se fazer para sustentar um projeto que seja a manutenção e o funcionamento de uma escola viva, de uma escola que enfrenta a pandemia como uma oportunidade, que sabe que as crises chegam por uma razão, a necessidade de rever as relações, de sair dessa postura quase de professor de Deus diante da família, de verdades absolutas, mas escutar a família. O que é que seu filho mais gosta? O que envolve ele? O que provoca nele desejo? Uma estratégia que a gente fez agora, no período de férias, foi escrever carta para as crianças e botar no correio, para elas receberem cartas com estruturas diferentes, organizações diferentes, considerando a idade das crianças. Algumas foram com desenhos feitos por nós, e também com escrita, outras foram só com escrita, outras foram com cartas enigmáticas. E aí sim pode fazer sentido para as crianças o desejo de aprender a ler e escrever, sem ter que fazer treinos, repetições, massificações, e achar que escola é lugar das crianças aprenderem as vogais, depois das vogais as consoantes, depois das consoantes as sílabas, e depois de tudo isso, bloqueio. Porque não é isso que as crianças querem. Então, a escola precisa acordar o seu olhar e entender que a educação infantil tem fins em si mesmo, que o papel dos adultos como companheiros de aventura das crianças não é dizer a elas o que fazer, mas fazer com elas. E fazer em prol de um bem-estar coletivo e também um bem-estar individual. Pode passar, Ju. Nessa perspectiva, a gente vai ter que construir o apoio mútuo, ter que entender que é o apoio mútuo, que é essa cumplicidade, essa corresponsabilidade que vai gerar aprendizagens, que vai entender que a gente precisa olhar a condição humana, né? Como é a casa de cada criança, como é o bairro em que ela mora, quanto tempo ela fica sozinha em casa, que responsabilidades ela tem na casa. E aí a gente vai aprendendo mais sobre essas crianças e acionando também saberes do mundo pós-moderno. Os estudos da mente que estão aí, da neurociências, ajudam muito a gente a entender a plasticidade da mente. E aquilo que eu dizia, né? A gente pode engessar a mente das nossas crianças, ou a gente pode abrir essa mente para que ela tenha no horizonte o infinito como perspectiva. E aí todas as crianças, independente de estar na escola A, B ou C, privada ou pública ou comunitária, têm um direito de viver uma vida bem vivida e, consequentemente, aprender para ser cidadão desse mundo, como dizia Gabriela Mistral, uma grande poetisa chilena, criança. Seu tempo é hoje, é agora, seu nome está aqui e não no futuro. Nós nem temos certeza se elas chegarão na vida adulta, elas precisam viver essa vida plenamente, em uma vida que dê a ela cuidado com essa própria vida, para que ela não faça escolha de estar no tráfico, para que ela saiba que dinheiro fácil não gera vida longa,
Mas isso não são palavras que ensinam. O que ensinam é o sentimento de se sentir parte. E por que as crianças saem tanto da escola? Porque a gente tem que acionar os conselhos, porque a gente tem que acionar o Ministério Público, porque a escola muitas vezes não faz sentido para as crianças. E qual é o sentido? O jogo, a brincadeira, o faz de conta. Brincar muito com as crianças. Quanto mais a gente brincar com elas, mais elas serão seres reais, verdadeiros, autênticos. Mais elas revelarão as contradições e as dores dos empurrões que elas recebem da vida para entrar na vida adulta muito antes da hora. Quantas crianças em quantas cidades brasileiras e baianas entrando na vida da prostituição? Eu conheço várias. Eu fui na casa de muitas. Eu trabalhei muitos anos no município de Irecê, gente, também no sertão da Bahia, dando consultoria, fazendo formação de professores, pensando juntos como organizar cada ambiente, para não ser sala de aula, mas ser um ambiente de aprendizagem de educação infantil, o que colocar, como colocar, quando colocar, né? Como esse ambiente pode ser um ambiente que convoca, que provoca, que mobiliza, que gera desejo, que conecta as crianças com o que faz sentido, e a gente sabe que na hora que a gente está disposto a compreender a vida, as coisas chegam até a gente. E a gente pode, sim, atuar em relação com os conselhos, em relação com o Ministério Público, em relação com as famílias, em relação com a Secretaria, em relação com a Secretaria de Saúde e de Educação. Não se faz educação se não for intersetorial, uma educação integral, integrada, uma educação por inteiro. É desde o bom dia que a gente dá para a primeira pessoa que a gente encontra na porta da escola, até o papel que a gente pega no chão, até o cumprimento que a gente dá à cozinheira, até a disponibilidade de apoiar a cozinheira para organizar a distribuição de alimentação. A Casa da Infância, que é a escola que eu atuo, tem 9 anos. E a gente faz assembleia geral com crianças de 3 anos que pede a palavra e oferece sugestões, com criança de 2 anos. Foi sempre assim? Não, é uma construção. Mas se a gente começar agora, com essa oportunidade que a pandemia está nos dando, a gente vai ter, sim, muitas possibilidades e muitas aprendizagens. E aprendizagens para crianças e adultos. Porque se a gente não estiver aprendendo, se a gente não estiver aberto para aprender, as crianças também não vão aprender. Se a gente se colocar no lugar de quem sabe tudo, que vai fazer a mesma coisa que já vinha fazendo em anos anteriores, as crianças também entrarão fechadas para a aprendizagem. Se a gente quer as crianças com mentes abertas, com disponibilidade para aprender, somos nós que temos que ser exemplo para elas. Criança vê, criança faz. Esse livro que eu estou lendo, A Antropologia das Emoções, conta a história de crianças indianas no início do século passado, em 1927, que foram viver com lobos, que os lobos pegaram na casa, uns eles comeram, em outros eles, ninguém sabe a razão, mantiveram com eles. Tem 2 crianças que um pastor encontrou vivendo com lobos, uma de 1 ano e meio e outra de 8, e essas crianças tinham a acuidade visual que nenhum adulto tem para ver no escuro e ver distante, assim como os lobos. Essas crianças tinham dentes caninos como os lobos, usavam a língua sempre para fora e de lado, como os lobos, andavam distâncias curtas, de 4, com os cotovelos e o joelho no chão. Então, gente, o contexto interfere e muito na construção de todo e qualquer ser humano, e a gente tem que se perguntar quais são os contextos que nós temos oferecido às nossas crianças, que relações elas estão vivendo nesse contexto, e como é que a gente pode usar um contexto que seja gerador de vida bem vivida, de vida transformadora, de vida para uma infância plena, porque a infância é a fase sagrada da vida. Não é à toa que a gente fala, minha infância, casa dos meus avós. O nome disso é memória afetiva. Mas quando não se tem isso, e tem um adulto que controla, que impõe sua vontade, que determina, se constrói estresse tóxico. E muitas das dores que a gente tem hoje tem a ver com o que a gente viveu na nossa infância.
com a escola que a gente atravessou quando nós estávamos no início da vida. Então, eu desejo que a gente tenha um espaço agora de debate, de troca. A apresentação é imensa, não consegui fazer nem a metade. Acho que o fato de eu não estar passando acaba distanciando um pouco essa conexão com o slide, mas está aí disponível para vocês. Tem muita imagem de crianças de escolas públicas, né? Pouquíssima imagem de criança de escola privada, a maioria de escola pública desse país continental, de diferentes realidades, família participando, indo para a cozinha, sendo corresponsável pela qualidade do que a gente oferece, se reconhecendo parte, assumindo que pode oferecer algo que pode fazer a diferença na vida das crianças, e sempre com essa certeza de que todo ato educativo é um ato político, e a revolução pode ser silenciosa, principalmente se nós, professores, acreditarmos que é possível, é preciso e é urgente transformar a educação, construir novos valores, usar a BNCC como uma referência, mesmo com suas contradições, ela traz contribuições incríveis dessa escola transformadora, né, dessa escola que conscientemente propõe forma de organizar o ambiente, forma de organizar os materiais, forma de gerar aprendizagens significativas, entendendo sempre que somos nós que devemos ser, antes de tudo, leitores das crianças, leitores do mundo, leitores da escola, para que eles possam atuar como cidadãos plenos da cidade de Ribeira de Pombal, e que o chão da escola possa se fazer presente no coração de todos nós, mesmo em plena pandemia. Eu quero terminar contando a vocês que há 9 anos a gente faz uma grande mobilização no mês de outubro, em todo o país, e em mais de 10 países no mundo, chama Presença, é um movimento voluntário em defesa da vida. As crianças desenham mensageiros da paz durante o ano todo, e a gente procura ressignificar a ideia da cultura do ter, da cultura do presente, principalmente no Dia das Crianças. Então, no dia 12 de outubro, nós vamos com as crianças para as ruas da cidade, todos juntos, e a partir do desenho das crianças, a gente costura mensageiros da paz. Os primeiros mensageiros, que são esses dois que estão aí, Duda e Dodó, eu costurei com a minha neta, e hoje eles são embaixadores da paz no mundo, nas escolas do Brasil e de diferentes partes, e eu quero convidar vocês para caminhar juntos por uma infância bem vivida para todas as crianças, fazendo presença esse ano, costurando vidas a partir do desenho das crianças, e que Duda e Dodó possam ir até Ribeira de Pombal, e eu espero poder levá-los, ser portadora da voz das crianças através desses 2 bonecos de pano que foram desenhados por mim e por minha neta, e que hoje corre o mundo defendendo a paz. E aí, para concluir, falando do Presença, a Casa da Infância é uma escola laica. Eu sou cristã de formação, meu pai é pastor, mas a gente escolheu ter uma escola laica. E um belo dia, nós estávamos na escola, e uma professora da escola perguntou se poderia levar uma delegação de outro país lá na escola. E eu falei, claro que sim. Mas elas querem hoje. Eu falei, tá, tudo bem, eu me organizo e recebo. Era uma delegação do Vaticano, que tinha ouvido falar no Presença, e foram na nossa escola para ver se, de fato, tudo aquilo que a gente divulgava acontecia. Passaram uma tarde com a gente, nos convidaram para ir no Vaticano, em Roma, apresentar o nosso projeto. Nós fomos em novembro de 2019, e o grupo da comitiva de educação do Papa Francisco nos convidou para fazermos presença em maio de 2020, no Pacto Mundial pela Educação lançado pelo Papa Francisco. Infelizmente, nós estávamos na Itália, no mês de fevereiro, quando começou a pandemia no mundo. Por sorte, eu consegui chegar até aqui. Por sorte, mesmo tendo contato com pessoas contaminadas, eu não fui contaminada, mas ainda não fomos fazer presença no Vaticano. Quem sabe a gente manda os mensageiros da paz de Ribeira do Pombal para o mundo, para dizer que tem educadores que acreditam na vida e na infância como forma de transformação e revolução de uma cidade.
Muito obrigada, um beijo muito grande no coração de todos vocês. Estou aqui para escutar as perguntas de vocês, saber que comentário vocês têm e dizer que estou disponível para dialogar, não só aqui e agora, mas fiquem à vontade para me procurar, estou nas redes sociais, Jô sabe meu telefone, eu espero reencontrar vocês agora em uma relação mais próxima, presencial, e a gente possa pensar juntos e sonhar juntos a vida, porque, como dizia Fernando Pessoa, o melhor de tudo são as crianças. Um beijo, gente, muito obrigada. Agora, né, gente, os 30 minutos serão para as perguntas para a Marília, né, ela vai estar dando as respostas, o retorno, né. Josicléia, ela fez, não tem uma pergunta, mas ela fez uma análise com relação à educação infantil. Fale mais sobre o professor de educação infantil, compreender que há muito que trabalhar com as crianças, que desenvolver nelas antes de ler ou antes de ensinar a ler e escrever. Que a gente fez no Brasil gerou uma publicação nossa, uma coleção que é de didática para professores de educação infantil, de creche para escola, chama Fios da Infância, e nós falamos muito do papel do professor. Durante muito tempo a gente falou de professor como guia, orientador, mediador. Hoje a gente fala de professor como companheiro de aventura. E o papel do professor é aquele que vive a vida bem vivida com as crianças e aguça a curiosidade, desejo. E aí, consequentemente, tem uma intencionalidade pedagógica, porque é diferente de estar na praça da cidade, é diferente de estar na roça, brincando com as crianças. Aí tem uma diferença de um brincar livre para um brincar autônomo. E o professor é aquele que organiza os ambientes, planeja intencionalmente o que colocar nos ambientes para gerar nas crianças interações, relações, vivências, experiências, e as crianças revelarem para o professor que ideias elas têm. O que é que acontece? O professor tem um pensamento formal. É completamente diferente do pensamento das crianças. O pensamento das crianças é um pensamento intuitivo. As crianças são pesquisadoras desde que nascem. E elas constroem teorias e mais teorias sobre o mundo. Teorias e mais teorias sobre si mesmo, sobre o outro. E a gente deve aguçar a curiosidade das crianças para ela construir teorias e revelar suas teorias. E como é que elas revelam as teorias? A criança pensa com as mãos. Então, a gente precisa organizar ambientes que não é só de mesa e cadeira, é com materiais potentes, geradores de pesquisa, de curiosidade, de desejo, para que as crianças revelem as suas teorias, as suas ideias. E, a partir das ideias que as crianças têm, a gente viver o processo, porque a educação infantil é o lugar do processo, da caminhada, não do resultado. E a gente precisa construir processos que sejam potentes, geradores de um pensamento mais sofisticado. Tem muito adulto que passa 12 anos na escola, 15 anos na escola, e não constrói um pensamento sofisticado. Eu defendo que lugar da escola é lugar de construir pensamento cognitivo de alto padrão. Só que não se desenvolve pensamento se não estiver ligado à emoção. Lembra que a gente falou lá na poesia do professor Lourdes Malaguzzi? Leiam sempre essa poesia, é o maior tratado que pode ter sobre infância, é a poesia do professor Lourdes Malaguzzi. E a gente tem que unir, não separar, unir a vida da escola com a vida da família, com a vida da cidade, unir pensamento, emoção, ação. Então, assim, quando a gente usa só 2 linguagens, ou 3, a gente reduz, a gente empobrece a vida das crianças. E, nesse sentido, a gente tem que pensar que as crianças têm 100 linguagens, 100 formas de expressão, 100 formas de ver o mundo, e 100 é metáfora, 100 mais 100 mais 100, como diz na poesia. Então, a gente precisa criar ambientes, organizar materiais dentro dos ambientes
que sejam um convite para as crianças interagir com o mundo e revelar as suas ideias sobre o mundo. Então, nosso papel é essencial na formação das crianças na primeira infância. É ser um educador, que é um companheiro de aventura, que se coloca em relação, mas que planeja intencionalmente os ambientes, os processos, as relações, para que tudo isso aconteça de tal maneira que a criança possa usar todas as linguagens, muitas linguagens, e com isso desenvolver alto padrão cognitivo. Lamentavelmente, no Brasil, muitos adultos chegam em muitas empresas e não conseguem ser selecionados para trabalhar. Além de trabalhar com escola, eu trabalho com grandes empresas. E a vida foi muito generosa comigo, eu sei que eu não sou merecedora nem da metade do que a vida me deu. Mas eu morei em vários países no mundo. Morei na África, em Angola, em Moçambique, 4 anos e meio, morei no Peru, morei no Panamá, e eu conversei com muitos empresários, com muitos gestores de muitas cidades, com o presidente da República de Moçambique mesmo, eu tive a oportunidade de conversar com o presidente, com a primeira-dama, e eu sempre perguntava o que eles esperavam da escola, e a escola como lugar de formação de pessoas. E eles sempre me diziam, grandes diretores, de grandes construtoras, de grandes conglomerados, eu sempre perguntei, o que é que vocês esperam da formação das crianças, dos adolescentes, dos jovens, e eles sempre disseram que eles pensem aquilo que a gente nunca pensou, que eles pensem fora da caixa, que eles sejam criativos. E vocês acham que as crianças vão ser criativos se a gente disser a eles que eles só podem aprender o que a gente quer que eles aprendam? Não, vai engessar o pensamento deles, gente. Então, o papel do professor é ser uma companheira de aventura, um companheiro de aventura, e pensar na intencionalidade pedagógica. E a gente tem um longo caminho para percorrer, e eu espero que em algum momento a gente possa estar junto para olhar a escola e questionar a escola, que hoje foi para provocar vocês a aguçarem essa capacidade crítica de olhar o que vocês fazem com olhos de dúvida, olhos de questionamento, olhos de inquietação. Já dizia Descartes, um grande filósofo da história da humanidade, para atingir a verdade é necessário, uma vez na vida, duvidar de tudo, tanto quanto possível. E às vezes a gente só liga no automático, a gente não duvida. Então a gente precisa aprender a duvidar. E eu escolhi falar para vocês nessa perspectiva, de encorajar vocês a duvidarem do que vocês fazem, a questionarem. Esse material aqui é poluente, posso substituir ele por quê? A gente faz tinta de beterraba com as crianças, a gente faz tinta de cenoura, né? A gente não usa agrotóxico. Na escola a gente usa alimentação natural, orgânica, segunda-feira sem carne. Vocês sabem que esse é um movimento do mundo, né? Hoje tem um movimento no mundo que defende segunda-feira sem carne para equilibrar o planeta, pela quantidade de água que a gente usa toda vez que tem o consumo de carne. E que a gente pode criar outras culturas para salvar o planeta, porque eu me preocupo, eu tenho 3 netos e o mais novo tem 3 anos. Se agora, no nosso planeta, no nosso país, tem regiões com 50 graus de temperatura, se continuar a mesma coisa, como é que vai estar quando ele tiver 50 anos? Tem projeções aí que diz que ninguém vai ter nenhum fio de cabelo, por conta do que a gente está construindo para o planeta. O planeta é nossa casa e a gente não cuida dela, né, da nossa morada, no nosso bem maior, a gente está destruindo, por isso eu acredito muito que a pandemia chega como um alerta, para a gente pisar no chão da escola de outro jeito. Na casa da infância, todo mundo entra sem sapato, desde o dia que a gente abriu a escola. Agora virou moda, ninguém mais entra com sapato dentro das escolas, ninguém mais entra com sapato dentro da sua própria casa, tem um sapato para andar dentro de casa, tem um sapato para andar na rua. Isso já existia em outras culturas no Oriente há muito tempo. E a gente trazia toda a sujeira da rua para dentro da nossa casa e nem pensava sobre isso. Agora, com a pandemia, a gente está pensando. E a gente precisa aprender. Seguir caminhando. Já dizia o poeta. Caminhante, o caminho se faz ao caminhar. Então, vamos construir um novo caminho. Espero ter respondido. Que outras perguntas? Estou adorando os comentários. Muito obrigada. Muita coisa linda. Marília, antes de Fernandes falar, eu vou fazer aqui a pergunta de Valdineia, porque Fernandes levantou a mão,
Olha aqui mais. Socorro, Joyce, Raimunda, Elisângela. Então, deixa eu só fazer essa pergunta e aí depois eles vão respondendo. Como levar o chão da escola para o chão da casa? Que é a situação que estamos vivendo no momento. Como orientar essas famílias para despertar nas crianças o brincar aprendendo? Perfeito. Só tem pergunta inteligente. Vocês são arrasadores. Professor é isso, tem que enfrentar um novo, tem que formular perguntas, né? A gente está vivendo algumas experiências, eu posso contar. Nós entendemos naquela relação de 50%, 50%, 50% da responsabilidade do professor, 50% da família, que neste momento que as crianças ainda não podem habitar o espaço físico da escola, a escola precisa existir em outros espaços físicos, na praça, no parque, dentro da casa das crianças, né, e construir isso coletivamente, decidir coletivamente. A gente tem um conselho, e a gente decide. E é muito raro escola privada com conselho, a gente decide tudo junto com o conselho. Como que a gente vai fazer. E a gente manda, segunda-feira de manhã cedo, desde março do ano passado, um plano de possibilidades. Nessa abordagem, da abordagem Regia Emília, não se fala em planejamento e avaliação. Nessa abordagem se fala em projetação e documentação pedagógica. Isso é algo muito importante para se aprofundar em outro momento. E a gente sempre acreditou que ter tudo público e compartilhado gera segurança e confiança. Então, sempre foi, da nossa experiência, colocar nas paredes da escola aquilo que a gente está projetando e organizando para as crianças viverem como experiência. A gente passou a escrever esse material com orientações para a família, chama Plano de Possibilidades. E as crianças fazem um plano de trabalho a partir do plano de possibilidades. Se na escola eles tinham um quadro de responsabilidade onde eles decidiam o que eles iriam fazer naquela semana para apoiar o bom funcionamento da escola, a gente incentivou as famílias que fizessem um quadro de responsabilidade também no ambiente da família. Se na escola a gente tem assembleia para decidir tudo junto, do que fazer, como fazer, quando fazer, na família, a gente orientou que as famílias fizessem assembleia com seus filhos e também decidissem como é que vai ser nossa semana, o que é que a gente vai fazer, quem é responsável pelo quê, o que é que a gente precisa fazer do que a professora propôs, para que a gente continue na escola, mesmo não indo lá no prédio, no lugar físico, a escola continue viva na nossa casa, nas praças, nos parques. E tudo isso foi debatido coletivamente e foi entregue toda segunda-feira às famílias, com sugestões de música, com sugestões de brincadeira, com sugestões de experiências, com sugestões de organização de materiais, tudo escrito. Aí você fala, Marília, só que isso não vai acontecer, porque tem muita família que não lê, tem muita família que não escreve. Ótimo, vamos criar juntos quais são as possibilidades para o contexto que vocês têm, para a realidade que vocês têm, para a lógica das famílias que vocês têm. Então, a gente fez uma rádio na escola, a gente fez uma TV, que eram de transmissões em redes sociais. E, então, pode-se usar gravações, vídeos, para ensinar a família como organizar o ambiente, como organizar os livros, desde coisa muito simples. A gente acredita que os livros não devem ficar um em cima do outro, porque senão as crianças não veem, não gera desejo. A gente incentiva sempre que seja aquela estrutura de prateleira que os livros possam ficar de frente para as crianças. A gente mandou muito livro da escola para a criança, eu vou lhe dizer, eu tenho uma irmã que é gestora de uma escola em Irecê. Na escola que ela é gestora, tem muito mais livro do que na escola privada que eu sou gestora. Tem muito mais instrumentos musicais do que na escola que eu sou gestora. E olha que a gente tem muito. Depois eu vou deixar para vocês o canal do YouTube da Casa da Infância, vocês podem entrar. A gente faz muita festa em lugar público, em praça, muito musical, muita roda, muita brincadeira. Então, não adianta dizer que é para a família fazer, a gente tem que fazer, convocar a família para fazer também, pelo desejo, porque muitos estudiosos falam o valor da aprendizagem significativa.
E aprendizagem significativa é aquilo que é funcional, que tem sentido para a criança e para os adultos. Tem que ser algo que mobilize crianças e adultos. E eu tenho certeza que vocês saberão. Eu tenho memórias das brincadeiras da minha infância. Eu ia muito para o interior, meu pai era do interior e vivia na capital. E eu lembro perfeitamente quais eram as músicas do interior e quais eram as músicas da capital. Que eu via que tinha diferenças claras de contexto e de relações entre as pessoas. Isso me ajudava a entender um pouco essa realidade de tanta diversidade que existe no contexto de vida que eu tive. Então, e aí tem as boas perguntas. O professor deve fazer sempre muito boas perguntas. Em primeiro lugar, a si mesmo. Depois para as famílias e para as crianças. Nós estamos há 11 meses funcionando de forma, a gente gosta de falar, não presencial. Nós não defendemos educação remota, pura e simplesmente para crianças tão pequenas. Nós afirmamos que o remoto é uma possibilidade, não pode ser a única, para não gerar excesso de tela, porque hoje tem estudos muito claros que indicam que excesso de tela gera irritabilidade, questões graves no que tange a saúde mental, no que tange... E as crianças adoeceram, vocês sabem, tem várias pesquisas que estão dizendo do adoecimento das crianças. Obesidade, má distribuição de vitaminas e proteínas pelo organismo, pela qualidade do que se come, ou do que não se come, crianças com ansiedade, roendo unha, com síndrome do sono, tem várias crianças, em todos os contextos. A pandemia também trouxe isso. Não é só para uns, é para todos. E a escola que deve ser, né, esse espaço social e socializador, cultural e produtor de novas culturas. O convite que eu estou fazendo é que vocês produzam uma nova cultura de escola para a cidade de Ribeira do Pombal, e também lugar de conhecimento, de produção de novos conhecimentos. E a gente tem que pensar como a gente propõe isso, porque a proposta que a gente faz para crianças de 1 ano é diferente que a gente faz para criança de 2, que é diferente que faz para criança de 3, é diferente para criança de 4 e de 5, que são as crianças de educação infantil. Então, a gente tem que pensar sempre nas nossas crianças, os nossos professores traçam um perfil da turma, de cada criança, para poder pensar em que proposições oferecer. Mas quero escutar vocês, fiquem à vontade. Fernandes vai começar? Professora Marília, está me ouvindo? Acho que sim, né? Eu sou professor do Ensino Fundamental 2, aqui pelo município de Ribeira do Pombal, e também sou professor do Estado, atuo no ensino médio. E a senhora tem um currículo de vida inspirador, então permita-me lhe dizer que eu gostaria de lhe provocar, lhe explorar um pouquinho nesse momento. Eu gostaria de saber, assim, de forma resumida, que desafios e estratégias foram vividos pelas escolas que você coordena, que você apoia em 2020, durante a pandemia, certo? Gostaria que a senhora falasse também de forma resumida um pouco mais sobre o projeto Presença, esse projeto fantástico, e pensar em como poderíamos fazer adequações para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. É um projeto aí de largura internacional, então nós aqui devemos conhecer mais desse projeto. E admira-me saber que a senhora é uma pessoa que tem a senhora valoriza muito a educação sustentável, né? Uma escola sustentável. Gostaria de te ouvir um pouco mais sobre isso. Eu sinto que aí tem muito dessa cartola, tem muita coisa aí, tá certo? Então, ouvir a senhora falar sobre educação sustentável já nos inspira, sobre a escola sustentável. Eu sei que o tempo aqui não dá, mas deixe sites, deixe informações para podermos explorar todo esse conteúdo e para podermos fazer ajustes no ensino fundamental 2 e até no ensino médio. Ok, professora, é isso. Ei, Fernandes, vamos ter que ficar aqui até tarde. Se o povo topar, eu tô dentro.
Muitas perguntas, né? Uma pergunta de quem também vive a vida com interesse, quem também revela curiosidade, desejo, inquietação, aquele formigamento que Emília nos livros de Monteiro Lobato, que está sendo tão criticado, nos ensinou, né? A gente precisa aprender a tirar de cada um aquilo de melhor. Eu vou contar as coisas para vocês, que é um pouquinho da minha loucura, mas eu tenho aqui na minha estante na sala uma casinha que diz assim: nessa casa se tem muito amor e solidariedade, mas também um montão de loucura. Tem uma coisa assim meio de loucura, né? Eu contei histórias para as crianças à noite, gravadas em áudios ou em vídeo, para mais de 10 crianças da nossa escola, todos os dias. E tem uma que chama Maria, que lê para mim até hoje. A única condição era essa, que eu leria para ela se elas lessem para mim. E Maria tem 9 anos, e mais ou menos no mês de junho eu fiz um acordo com ela. Maria, a gente vai ler sempre livros clássicos, pouco conhecidos, e sempre que terminar um livro a gente vai perguntar o que é que aprendeu em relação à leitura, em relação à vida. E eu tenho verdadeiros presentes de Maria para mim. Agora ela está lendo, ela leu Mágico de Oz, ela agora está lendo A Gramática da Fantasia, não, a Gramática Mundo, não, acho que é de Fantasia, de Rodari, de Monteiro Lobato. E é incrível, eu adoro ler para eles e adoro que eles leiam para mim. Eu durmo muito tarde, geralmente é minha meditação antes de dormir, ouvindo as crianças lendo para mim, eu lendo para eles. Então, eu acho que é um exemplo para dizer que a vida é cheia de possibilidades. Somos nós que temos que encontrar as oportunidades, né? E tentar tecer o sentido das oportunidades. Durante muito tempo, Fernandes, eu trabalhei coordenando um projeto do governo do estado chamado Tecendo Leituras. E era um projeto incrível, fantástico, que reunia professores de todo o estado, né, para falar do lugar de leitura como transversal a todas as disciplinas. E eu penso que esse é um excelente caminho para você, como professor de ensino médio, de Fundamental 2, pensar a escola. Esse lugar da leitura, e não só a leitura da palavra escrita, mas a leitura de si mesmo, a leitura do mundo, a leitura do outro, a leitura das relações, a leitura dos contextos, e isso gerar grandes possibilidades. Quando morei na África, eu fiz um blog, chama Um Tempo em Angola, depois ficou Um Tempo em Angola e outras partes do mundo. Se você botar Um Tempo em Angola, Marília Dourado, você vai encontrar. E lá me fez pensar muito sobre sustentabilidade. Eu trabalhei em 2 regiões de Moçambique. Moçambique é ainda um dos países mais pobres do mundo. Às vezes era difícil a gente encontrar a caixa de fósforo. Então, eu aprendi muito, vivendo outra realidade em outro país, sobre como ser criativo e sustentável, porque também são países que vivem realidade de muita poluição, por muita doação dos países europeus ao continente africano. Então, chega muita coisa, e muitas vezes tem navios e mais navios que afundam com lixo, e esses lixos muitas vezes chegam também no continente. Então, lá eu comecei a pensar muito sobre o lugar da sustentabilidade e da educação geradora de uma vida sustentável. E fiz várias tentativas, várias, né? Não foi na primeira tentativa que eu encontrei caminhos. E eu digo que na Casa da Infância, com essa visão de escola holística, humanizada, sistêmica, com pensamento sistêmico, com emoções sistêmicas, com vida sistêmica, que eu comecei a encontrar caminhos para a sustentabilidade. E isso com as crianças é incrível, porque elas gostam de aprender, elas desejam aprender. E a gente começou a colocar metas, né, de arrecadação de materiais que são altamente poluentes, como posto de arrecadação desses materiais, para enviar para
a instituição responsável, e isso foi dando uma cultura de não consumir, porque não adianta só implantar uma realidade de reutilização, ou não, tem que ser reutilização, redução, tem que ter várias estratégias que sejam convergentes. Quando eu trouxe a composteira da escola para minha casa, eu aprendi absurdamente. Então, cada vez mais é claro para mim que a gente aprende vivendo, na prática, e refletindo sobre essa vida, né? Analisando os caminhos, que esse é o lugar da escola, que é da intencionalidade pedagógica. Então, essa capacidade de refletir, olhar para o que eu faço com olhos de dúvida, foi muito importante. E eu reduzi o lixo da minha casa em 80% nessa pandemia, fazendo seleção de resíduos orgânicos e também de resíduos sólidos. E o descarte ficou muito pequeno, e eu passei a entregar os resíduos sólidos em um posto de coleta do município da cidade. E isso tudo como exemplo, já que eu sou uma educadora líder de um grupo, tem impacto muito grande, porque muitas pessoas fizeram composteira depois que eu comecei a declarar a minha experiência com a minha composteira. Muitas pessoas fizeram cultivo de plantas na sua varanda depois que eu comecei a cultivar. Eu tenho um manual, acho que eu mandei para você, né, João? Um manual de plantas na varanda. Eu escrevi um pouco, e que não tem só a minha voz, tem a minha voz da minha neta, da outra neta, da minha filha, de professores da escola, de crianças da escola. Então, a gente tem que pensar em tudo o que a gente faz nessa perspectiva sistêmica. E a gente tem que pensar o tempo todo em não separar, mas unir. Acho que esse é o grande desafio da sociedade pós-moderna, não separar e unir. A Rede Solari tem um blog, se vocês botarem Rede Solari Brasil, vocês vão encontrar um blog, que tem Rede Solari em vários países da América Latina. A gente tem muita revista publicada, tem uma de uma pesquisa sobre a criança e a natureza, e são todas gratuitas. A Rede Solari é uma ONG, então vocês podem acessar também. E a gente tem um site do Presença, que chama Presença no Mundo, e aí tem todas as cartas que a gente fez em todas as edições do Presença. Esse é o 10º ano, a gente pretende fazer algo muito grande, e de convocar muitos educadores e muitas famílias, porque é todo voluntário, não tem custo, são desenho das crianças, e a partir do desenho a gente costura do jeitinho que a criança desenhou. Se é com 3 pernas, vai ter 3 pernas, se é sem cabelo, vai sem cabelo, se é com 4 olhos, vai ter 4 olhos, do jeitinho que a criança desenhou. Então, é dar visibilidade à imagem de criança que a criança tem, e a imagem de si mesma, porque ela se representa muito. Os desenhos são narrativas do vivido, e a gente constrói uma identidade, dá nome, muitos mensageiros vão para o mundo, a gente faz grandes eventos em praça pública da cidade, une muitas escolas, e várias escolas de ensino fundamental, 1, 2, ensino médio. O Instituto Federal de Santa Catarina, da cidade de Joinville, já faz há anos. Tem muitos estados e muitos municípios que já fazem presença há muito tempo. Uma vez eu estava muito impressionada, porque eu falei, já saiu em várias TVs, em vários programas, em várias rádios, em várias emissoras, quase todas, eu acho. E eu, uma vez, fiquei muito impressionada. Eu falei, gente, o que é isso? Um negócio tão pequeno que a gente inventou aqui para mudar o dia da criança, ganhou proporções absurdas. Que significado isso tem? Uma vez eu estava conversando com a médica pediatra holística, e eu perguntei a ela, Josete, por que será que o Presença tem tanto impacto no mundo? Aí ela falou para mim, dizem que os bonecos de pano carregam alma. Vai ver que as almas captaram a mensagem de que é preciso defender a infância para continuar a humanidade. Cada um tem suas crenças, mas que isso ficou comigo, e que eu penso que Duda e Dodó, eles estão aqui, vou buscar para vocês verem. Eles ficam na minha sala. Essa é Duda, esse é Dodó.
Essa eu costurei, esse minha neta costurou. E essa veio da Colômbia, da selva. Da Colômbia não, do Peru, desculpe. Da selva. Já deve ter uns 7, 8 anos aqui também na minha casa. Aí a gente já recebeu boneco de mais de 50 países. E quando eu levei os bonecos para distribuir com os representantes dos países dessa rede que eu faço parte, eles quase que faziam fila para receber. Gente, não é possível, as pessoas amam isso, que coisa mais incrível. E a gente foi sofisticando, está no 10º ano, esse ano a gente deve lançar um livro para as crianças sobre Dudu e Dodó, e a vida de Dudu e Dodó no mundo. Eu espero que vocês façam presença na cidade, em Ribeira do Pombal, façam um grande evento no 12 de outubro e diga que a presença é muito mais importante que o presente. Eu espero, Fernandes, ter respondido. Que bom, que bom. Parabéns, parabéns. Ficamos, assim, realmente emocionados e inspirados. Que bom, fico feliz. Alguém Ai, mais? gente, quanta coisa linda que vocês estão escrevendo. Obrigada, não mereço isso tudo não, viu? Mas é muito bom conversar com professores que se permitem se encantar, se entusiasmar, se alegrar. Muito, muito obrigada. Palavras lindas, vou levar comigo e elas me darão muita força para enfrentar muitos desafios. Não tem sido fácil. A gente pode fazer também encontro só sobre os desafios, tem muitos. Né? Mas é bonito a gente também saber atravessar os desertos, né? E poder sair mais forte do outro lado. Quem é a pergunta agora? Jó, fique tranquila, se for até umas 11h15, eu não tenho nenhum problema, viu? Tudo bem, tranquilo. Se todos aguentarem até lá, né? Elisângela e Cauane está levantando a mão. Não sei se elas querem falar. Querem fazer alguma pergunta? Bom dia, Jó. Bom dia a todos. Eu queria falar um pouquinho, Jó. Ô, Joyce, pode falar, amor. Eu vi que você levantou também a mão, aí depois você baixou. Aí eu peguei e fui logo me Fernandes, né? Não tem problema, não. Antes de mais nada, eu falei, apresentei Marília, mas não falei meu nome, né? Eu sou Jordânia, hoje estou como coordenadora da educação infantil, né? E é um prazer estar aqui nesse momento com vocês, né? E Marília sempre arrasando, deixando a gente encantado com tantas inspirações, né? Obrigada, viu, Marília? Vamos lá, Joyce. Bem, não é bem uma pergunta, eu queria agradecer esse momento. Amei conhecer você, Marília. Eu também sou dona de uma escola aqui em Aracaju, Sergipe, Colégio Sol. E à medida que eu fiquei emocionada, porque à medida que você ia falando, eu fiquei assim, meu Deus, ela está falando do meu colégio, tenho certeza. Porque nós temos integral, você falou da segunda sem carne, né? Da brincadeira com a pedagogia, né? Mais intencional. E assim, eu estou muito encantada com o seu trabalho, vou seguir a sua escola. Tenho certeza que é uma escola de referência. Então, quando nós sonhamos o Colégio Sol, Marília, eu sonhei o Sol não só como pedagoga, mas principalmente como mãe. Eu tenho 3 filhos, eu costumo dizer, porque um é do coração, um vai fazer 15 anos, dia 17, e Deus me deu a oportunidade de estar acompanhando o Jahan, ele tem 3 anos, certo? E eu estou vivenciando tudo novamente. E hoje eu acredito no que você disse, a cada 5 anos as crianças são outras, né? E assim, parabéns pelo seu trabalho, certo? E dizer à Jordânia, dizer à Aline, dizer à equipe pedagógica que vocês estão de parabéns pela excelente escolha. E dizer a você que minha manhã foi muito produtiva. Eu aprendi muito com você. Deus te abençoe. Amém. E tudo que você falou é o que eu pesquisei, é o que eu acredito. É a minha escola, é o Colégio Sol. E eu estou feliz por Ribeira do Pombal estar abraçando tudo isso. Porque a gente precisa investir na educação infantil, que é a base de tudo, né?
É nela que a gente consegue desenvolver em nossas crianças as habilidades para que ela venha atingir as competências que tanto desejamos. Deus te abençoe. Vou ser breve. Obrigada, querida. Um prazer também. Um abraço. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Olá, bom dia. Elisângela, tudo bem? Amei suas palavras, gostei, fiquei muito emotiva quando você começou a falar tanto Duda e do Dodó, né? Então, as bonequinhas, isso. E que, assim, eu estou em um momento muito assim, estudando muito, onde eu tenho 16 anos de professora, graças a Deus. É muita emoção em falar, porque quando a gente está na sala, a gente sente a emoção junto com o aluno, né? Das suas ansiedades, dos seus medos, como você falou, das suas tristezas. E o professor é isso, tá junto, interagindo e sentindo junto com eles. Então, eu terminei agora a minha psicopedagogia, estou com meu certificado, mas ainda não atuei. Estou pretendendo, né, começar aqui em casa. Estou com um pouco assim, de medo, mas estou estudando muito, porque o certificado não é apenas só você ter o certificado e não prosseguir nos estudos. Então, eu estou estudando muito e ver a realidade das nossas crianças diante das suas palavras e também dos conhecimentos que eu tenho de 16 anos de professora, eu vi que ele precisa, né, dentro dos profissionais, assim, dos profissionais da educação, né, para poder trabalhar junto com essas crianças com nessas necessidades especiais. Então, essas palavras me ajudou muito. Eu quero agradecer muito. Não. Eu que agradeço, Elisângela. É um prazer. Tá bem. Amém. Prazer é meu. Alguém mais? Gostaria de fazer alguma pergunta? Oi, Binha. Gratidão. Que bonito. Alguém Eu também mais? sou fácil de chorar. Estou com muita vontade de ir conhecer vocês de perto, viu? Vamos programar. Uma hora dessa eu chego por aí para visitar as escolas, ver como é que vocês estão vivendo essa vida bem vivida com as crianças pequenas. Porque, de fato, o começo da vida é a base. Isabel levantou a mão. E aí? Isabel Leite. Vai fazer alguma pergunta, Isabel? Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta a Marília? Então, assim, Marília, nós vamos finalizar aqui, né, a formação, dentre outras que irão acontecer durante o ano letivo. Mais uma vez, agradecer a você, porque, assim, a nossa manhã hoje foi só inspiração, né? E dizer a todos que logo mais, às 18 horas, vai ter a palestra com o tema Educação em Tempos de Pandemia, uma questão de empatia e alteridade. Então, assim, participem, compartilhem, certo? E desse momento, assim, que está sendo tão empático, na verdade, né, Marília? Então, assim, só gratidão para você e essa parceria que seja durante o ano de 2021, sempre acompanhando a gente. Obrigada, Marília. Obrigada a todos também. A gratidão é toda minha, gente. Um prazer, uma alegria. Coração aberto. Durante muito tempo eu falei portas abertas. Hoje eu já não posso receber mais as pessoas na casa em função da pandemia. Mas eu vou deixar com o Jô todos os links para vocês encontrarem vídeos e experiências nossas com as crianças de todas as idades. A gente tem até ensino fundamental 1, 10 anos. E conhecer um pouquinho do que a gente faz. E talvez também criar intercâmbios. Eu tenho muita relação com educadores do país todo.
E eu defendo bastante essa relação de troca aí entre professores de diferentes contextos, diferentes realidades, para que a gente vá superando a desigualdade e construindo um novo mundo, mais justo, mais humano, mais fraterno, mais igual. Então, um beijo grande, um prazer enorme. Eu me sinto muito mais fortalecida, porque não é simples a gente estar atravessando tudo isso. Então, ter a oportunidade de conversar com professores, com essa quantidade tão grande de educadores presentes, disponíveis, envolvidos. É bom ver o sorriso de vocês, os olhos brilhando. Então, a gratidão é toda minha. Obrigada por me fortalecer nessa experiência. E mesmo que não estejamos no mesmo ambiente, não estejamos fisicamente juntos, eu me sinto muito próxima a vocês, principalmente pelo retorno das palavras que vocês trouxeram nesse diálogo. Então, muito obrigada. Jó, estamos juntas, viu? Vou contar para a Cia como foi. Beijo, gente. Até breve.